A gente precisa entender que os filhos, eles precisam passar por frustrações. No caso do pai, principalmente. Porque como ele é um exemplo de força e segurança, o pai, ele precisa estar presente e ser aquele lugar aonde o filho ou a filha vai correr para ele no momento da dificuldade. Ele tem que ser o porto seguro dele. Saber que, eu vou correr pro meu pai, porque eu sei que eu vou encontrar uma solução para isso. Eu vou encontrar uma melhor forma de lidar com isso. Então, quando não tem a presença do pai, os filhos têm problema com criatividade, eles têm falta de criatividade, eles têm dificuldade de tomar decisão, eles têm dificuldade de fazer escolhas, eles têm dificuldade de conseguir ter uma boa imaginação, eles têm dificuldade no livre-arbítrio, eles ficam perdidos. Parece aquela pessoa super influenciável, né? Um marido com as outras. Exatamente. É isso que acontece. Então, como ela não tem uma referência, ela fica buscando referência. Então, ela não sabe o lugar certo, ela não sabe o que fazer, ela não sabe quem ouvir, ela não sabe como... Então, as pessoas decidem por ela, as pessoas imaginam por ela, as pessoas são criativas por ela, as pessoas escolhem... Então, ela não consegue ter essa proatividade. Pessoas que têm ausência de pai, crianças que têm ausência de pai, acabam tendo dificuldade de proatividade. Então, elas não sabem lidar com o livre-arbítrio, elas ficam perdidas. E é por isso que o estudo que a gente leu anteriormente, lá da Folha de São Paulo, mostrou a criminalidade, a gravidez prematura, o uso de drogas, a rebeldia. Por quê? Eles entram para os grupinhos da escola, das tribos lá, dos drogados, das tribos dos góticos, das tribos, não sei de mais quem, dos tiktokers, dos influenciadores. Agora já não mais na escola apenas, mas na internet, Facebook, Instagram, YouTube. Então eles começam a seguir essa turma. E assim, quando nós pais, né, e no caso do homem, quando o pai, ele não dá assistência, ele abre concorrência. Então ele está deixando que o filho possa consultar outras possibilidades de ensino. E aí entra um ponto, só para concluir, da Bíblia, que eu acho bem interessante. Eu até tenho uma mensagem sobre esse texto, que é o texto da Bíblia que fala sobre um pai, lá no texto de 2 Reis 4:19, que a mulher, ela tem um filho que foi fruto de um milagre, porque ela não podia ter filhos, e aí ela tem esse filho, o filho cresce, o filho vai pro campo trabalhar com o pai, e de repente o filho tá lá no campo trabalhando com o pai, e o filho começa a sentir uma dor muito forte. E aí o que acontece? O filho diz assim, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Aí o pai, ele pega um dos seus servos e joga a criança no servo e diz, leva pra mãe. Peraí, não. O filho estava com dor de cabeça no colo do pai. E esse é um dos princípios que eu acho muito interessante que o meu pai me ensinou. Por quê? Uma das coisas que acontece com a gente, pode ver, eu não sei se você já percebeu isso, mas é com todo mundo. Qualquer pessoa que está com dor, entra no carro e vamos pro hospital. Vamos resolver. Vamos dar um jeito. Então, assim, essa coisa de o meu pai estar presente no momento da dor física é uma referência específica. Dor física. Eu tenho muito forte. Então, tá com dor, tá passando mal, bora, vamos ali, vamos cuidar. A gente cuida, a gente dá assistência. As mães, as mandiguinhas, né? É um chazinho, é um remedinho, por exemplo, uma coisinha escondida. As minhas irmãs, Xarope. As minhas irmãs, por exemplo, tinha cólica. Eu ia lá, pegava pano quente, esquentava o pano e colocava na barriga delas. E eu era um jovenzinho, eu era mais novo que elas. E eu ia lá, eu cuidava delas, porque esse é um dos valores que o meu pai ensinou. Então, assim, por exemplo, a respeito de trabalho, ser trabalhador, foi um dos valores que meu pai ensinou. Só que aí tem que ter o equilíbrio das coisas. E aí precisa de sabedoria e de conhecimento. Mas veja, esse exemplo da Bíblia, para mim é um exemplo comum de irresponsabilidade paterna. O que esse homem como pai e como marido deveria fazer? Ele deveria jogar o BO para a mãe? Tanto que o título da minha mensagem é O Problema Não É Meu. Onde os homens terceirizam
suas responsabilidades e os problemas para as mulheres que muitas vezes ocupam o lugar de mãe deles. É isso aí, turma, e esse é apenas um trechinho do episódio completo do podcast Espiritualmente, que você pode encontrar aqui no link dessa descrição para assistir quando quiser. Então curte, comenta e compartilha com toda a sua família espiritualmente para abençoar a sua vida.